Você consegue perceber a presença de Jesus? Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Esse é um texto lá em Ezequiel, no capítulo 47, dos versículos 5 a 7. Quando o profeta Ezequiel tem essa visão, nós conhecemos bem a visão. A gente sabe que esse rio começa de uma maneira rasa, de uma maneira que até uma criancinha que ainda não aprendeu a nadar pode brincar nele. Mas a ideia aqui é que o anjo sempre vai levando o profeta a avançar no rio. Ele vai avançando. Elas saem dos tornozelos indo para os joelhos, chegam nos lombos, cobrem os ombros, e chega num ponto que só quem aprendeu a nadar pode ficar ali. Isso é muito profundo e acho que é fácil de entender, né? Não é difícil de nós entendermos o que até esse momento está acontecendo aqui. Deus deseja que nós sejamos guiados a um processo de entrega, de intimidade, de conhecimento, até no momento em que só podem ser levados nessas águas profundas aqueles que se entregaram ao processo anterior. Preste atenção, nunca Deus vai pegar você na margem e te jogar no meio do rio. Nunca. Isso não existe na palavra de Deus, isso não existe no Evangelho de Jesus. Nós sempre seremos guiados de glória em glória, de glória em glória, até o momento que você chega na plena maturidade das coisas. Nós sabemos que isso não vai acontecer aqui, mas existe um momento na nossa jornada espiritual que nós vamos ser colocados por Deus, porque nós já passamos pelas outras etapas, em águas que nós precisamos saber nadar. E nesse lugar Deus só leva os maduros, aqueles que pela paciência, durante as tribulações, desenvolveram uma esperança que tem uma ação perfeita, e que podem ficar num lugar onde eles não precisam mais ter a segurança das suas pernas, onde eles não precisam mais ter a segurança de que se der alguma coisa errada eu ponho o pé no chão, onde eles têm que confiar que o Espírito que os está conduzindo até águas profundas é suficiente para fazê-los se entregar nessas águas, se lançar nessas águas, em plena confiança de que aquele que os guiou até ali é fiel para conduzi-los em lugares que ninguém mais experimentou. Paulo diz assim aos Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a coração humano nenhum, coisas que Deus tem preparado apenas, somente para aqueles que o amam. Evangelho é processo, querido. Descobrir o amor ao Senhor, o amor por sua palavra, esse amor de se lançar nele, é algo poderoso demais. Mas sabe, quando eu estava subindo aqui, o Senhor me guiou nesse texto, eu vi algo que eu nunca tinha visto antes. Ele disse assim: depois de tudo isso, o que fez? Me tornou a trazer a margem. Olha que poderoso isso. Quer dizer, você já está lá no rio, onde você não precisa de mais nada, onde tudo é espiritual, onde o Espírito te sustenta nas profundas revelações da vontade e da verdade dele. Você está flutuando no oceano de graça. Você está lá, fazendo tudo que você sonhou e ousou fazer. E aí o Espírito fala para você: volta para a margem agora. Volta para a margem. Veja tudo que esse rio produziu. E agora é a sua vez de ensinar outras pessoas como irem da margem para os lugares mais fundos. Deixa eu te falar uma coisa: o conhecimento de Deus passa a ter sentido na nossa vida quando nós voltamos para a margem, quando nós vemos o tanto que pode ser produzido por aquilo, quando nós decidimos sair das águas profundas e voltar para aqueles que estão na margem, na beira do caminho, dizendo para eles
que existe uma esperança além da margem, dizendo para eles que eles podem caminhar em lugares mais profundos, porque nós já caminhamos, porque nós já conhecemos, porque nós já provamos e vimos que o Senhor é bom, porque nós estamos iluminados pela presença dele, é que nós podemos incendiar e irradiar essa verdade sobre outros. O que Deus quer fazer com você, não só nesses dias, mas vamos falar sobre esses dias, é te pegar de qualquer nível que você esteja, ainda brincando na areia na margem, ou talvez pensando que está em águas profundas, mas elas ainda estão nos lombos, nos joelhos. Ele quer te fazer ir lá para os lugares mais profundos nele, te trazer verdades reveladas no seu coração que você nunca absorveu pelo Espírito antes, e depois te tirar de lá e te levar na margem para dizer para outros: venham e vejam. Você pode aplaudir Jesus por isso? Nós vamos continuar nessa palavra, mas antes eu queria deixar você ter uma oportunidade de adorar a Deus de uma forma muito prática. Se você é da casa, com os seus dízimos, se você é da casa ou não, com as suas ofertas nesse momento. Nós tivemos o cuidado de tentar fazer um evento que tivesse o mínimo do custo possível. Talvez não seja nem suficiente para bancar um evento como esse. Nós não estamos preocupados com isso. Nós não fazemos nada para ter lucro nessa igreja. Nós nunca pensamos assim. A gente não é uma corretora de valores. Nós somos uma agência do reino de Deus, amém? Amém, queridos? Então você tem uma oportunidade de ser um canal de bênção agora sobre a vida dos ministros que estarão aqui, sobre a vida dessas pessoas que estarão aqui servindo. Então isso é algo do seu coração, não por tristeza, nem por constrangimento. Nós sabemos que Deus vai suprir de uma maneira ou outra, mas Deus ama aqueles que fazem isso com alegria. É um bom momento que você tem para expressar honra ao Senhor, honrando as pessoas que estão compartilhando as verdades do reino de Deus na sua vida. Se você veio preparado, separa a sua oferta. Se você não veio preparado com moeda, papel moeda, você tem a máquina de cartão lá no fundo, você pode fazer isso. E se você não tem nenhuma posição disso, eu queria que você também se colocasse em pé, todos vocês. Nós vamos orar por esse momento. Obrigado, Jesus. Isso que eu falei um pouco antes aqui foi algo que Deus me trouxe um pouquinho aqui antes, para a gente poder falar sobre as ofertas, mas não tem talvez tanta ligação com aquilo que eu quero dizer nesse momento agora. Eu tive um dia muito atarefado hoje, um dia muito corrido, com o trabalho. Na verdade até às 18h30 eu ainda estava lá tentando resolver coisa de cliente, passa pedido e vê se a nota faturou, resolve a logística daqui, trabalhando igual um homem deve trabalhar, né? Para cuidar da sua família. E aí eu queria ter parado um tempo mais para meditar no sermão, mas eu sempre tenho lido bastante. Até ontem de madrugada eu estava meditando em muitas coisas, ainda batendo um papo com o pastor Solon, que esteve aqui na terça-feira. Hoje eu fiquei conversando com ele, trocando figurinha sobre a questão do ministério pastoral feminino. A gente estava batendo um papo muito gostoso. E eu falei, a Dani estava comigo no quarto lá, na hora que eu peguei a Bíblia, eu falei: Senhor, eu gostaria de saber o que o Senhor quer falar. Essa é a oração do pastor desesperado quando ele não preparou o sermão. A maioria das vezes que eu preparo um sermão, eu chego aqui e falo totalmente outras coisas. Então eu estou acostumado muitas vezes não ter o esboço. Mas curioso, né? Eu lembrei de uma palavra que Deus me entregou quando eu era bem garoto mesmo. Isso acho que uns aninhos atrás, poucos anos atrás. E o Espírito Santo falou algo no meu coração muito claro. E eu lembrei do nome da conferência, né? A conferência é On Fire. On Fire Conference. On Fire significa nada mais, nada menos do que em chamas. A gente fez um trocadilho com a brincadeira de on, de ligar, né? Como se fosse acender o fogo. Mas o sentido mais extrínseco da palavra seria em chamas. A tradução literal seria essa. E aí o Espírito Santo falou comigo no meu quarto. Falou assim: nunca pare de queimar. Não pare de queimar seria o tema dessa mensagem, para quem gosta de anotar. E eu queria que você abrisse comigo lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 13. O download hoje teve que vir do céu para mim aqui. Eu tive que fazer um upload aí com uma internet de 1 milhão de megas. Eu tinha 15 minutos para isso. Mas para o Senhor que fez o universo em 6 dias e ainda descansou no 7º, um sermão em 15 minutos é fácil. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz assim:
o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos ler de novo isso. Como eu amo esse texto, aliás, é a estampa da nossa camiseta On Fire, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe algo fantástico? Aqui nós estamos lendo as instruções sobre o templo. Moisés aqui está recebendo instruções, na verdade, sobre o tabernáculo, sobre como deveria ser conduzida a adoração. E nós sabemos que todo modelo que Moisés recebeu, desde a instrução de construção do tabernáculo, a cada utensílio, a cada material a ser utilizado, a tudo que seria feito, a limpeza desses utensílios, o que seria colocado ali, enfim, tudo foi uma instrução do próprio Deus. Moisés não saiu ali tendo ideias mirabolantes e falou: vou fazer assim, que isso aqui vai ficar muito bom e tal. Não. O tabernáculo de Moisés não era o tabernáculo de Moisés. Tempo atrás eu até comecei a pregar sobre os modelos de templo, e eu preguei só a primeira palavra e acabei não falando sobre as outras. Eu não sei quem lembra que eu falei um pouco sobre a arca de Noé, que eu disse que a arca de Noé não era a arca de Noé. Noé era um homem construindo a arca de Deus. O modelo entregue para Noé, que é um pouco antes aqui do tabernáculo de Moisés, o primeiro templo, que é a arca de Noé, na verdade é o segundo, mas aí vocês só vão saber disso quando eu chegar a voltar a falar sobre as pregações aqui desse tema. Mas assim como a arca não era a arca de Noé, mas era a arca de Deus que Noé foi chamado para construir, o tabernáculo de Moisés também não era o tabernáculo de Moisés, era o tabernáculo do Senhor, que Moisés foi chamado para ser o responsável, para levantar esse altar, para levantar esse tabernáculo. O modelo veio de Deus, a ideia veio de Deus. Quem desejou que aquilo fosse construído e trouxe a orientação para o coração de Moisés foi o Senhor. Então tudo que se encontra naquele tabernáculo não é uma expressão do desejo ou da vontade dos homens, mas é uma expressão da vontade de Deus. Cada detalhe. Aliás, o pastor Solon, que estava aqui, ele é professor, ele é um cientista religioso, teólogo, e ele é professor de tipologia bíblica, né? E tipologia é basicamente você enxergar nas coisas que nós temos no Velho Testamento, principalmente no tabernáculo, nós temos muitos elementos, conseguir ver Cristo em tudo isso. E quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para a vontade de Deus, e nós estamos olhando para Cristo. O tabernáculo está aqui exemplificando o nosso ministério em Cristo. Quando essa palavra vem e diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar, nós não estamos olhando aqui uma ordenância veterotestamentária que servia apenas para o judaísmo. Isso é um grande problema que nós temos em separar a gente separa a lei da graça, achando que tudo que está no Velho Testamento está falando sobre essa lei que deve ser anulada por uma lei superior. Mas nós fazemos isso com tudo aquilo que é cerimonial no Velho Testamento, mas tudo aquilo que aponta para o caráter de Deus, tudo aquilo que dá sinais da pessoa de Cristo, são uma sombra do que Cristo perfeitamente é. Então elas apontam para a imagem real. O autor da carta aos Hebreus diz isso, que Jesus ele é a expressão exata da glória de Deus. Jesus não é uma sombra como era o Velho Testamento, mas a sombra, ela se parece com aquilo que é real. Sim ou não? Ela não é a realidade, mas ela tem a forma da realidade. Sim, você não vai ver a sombra dessa garrafa como está sendo projetada aqui, como você vê a sombra do celular. A sombra do celular aqui está um pouco elíptica por causa das curvinhas aqui, mas ela é mais retangular. E a sombra da garrafa aqui eu consigo ver perfeitamente aqui. Não tem como você confundir a sombra de um objeto com outro. Aliás, se você fizer alguma aula lá, ou até os psicólogos fazem muita brincadeira, você vai ver a sombra de um objeto e você vai identificar o objeto que aquela sombra pertence, ok? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, quando nós lemos um texto como esse, nós não podemos ignorar aqui que o entendimento contextual, hermenêutico desse texto está na pessoa de Jesus. O fogo deve arder continuamente sobre o altar e não se apagar. O problema é que muitas vezes nós lemos esse texto e trazemos para a nossa realidade como se fosse uma promessa, como se houvesse uma promessa de Deus que esse fogo não se apagaria. Olha, o fogo sempre vai queimar sobre o altar, nunca o fogo vai se apagar. Não existe uma possibilidade dessa chama, desse fogo se apagar. Queridos, não, isso não é uma promessa.
Isso é um mandamento. Deus estava trazendo uma orientação para Moisés e trazendo para ele uma responsabilidade, através de Arão e de todo o sacerdócio levítico, que por nenhuma razão esses homens que serviam diante do tabernáculo de Deus deveriam permitir que o fogo se apagasse. Quer ver? Volta um versículo atrás. Diz assim, versículo 12: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. É o mesmo texto que nós temos no versículo 13. Agora tem um ponto e vírgula, que na língua portuguesa deveria ser mais usado. E diz assim: mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Espera aí. Então, quando Deus diz que o fogo nunca deve se apagar, Deus não está se comprometendo a manter a chama acesa num lugar onde não tem lenha. Deus não está dizendo aqui para Moisés que ele vai continuar fazendo com que o fogo queime aonde o sacerdote não ajeita o holocausto, aonde o sacerdote não coloca as coisas no devido lugar, aonde o sacerdote não trabalha e não coloca dentro do seu coração o seu compromisso diário de se apresentar para que aquele fogo não se apague. Pouco tempo atrás nós tivemos umas palavras sobre o fogo aqui, e eu lembro que alguém ministrou uma palavra aí sobre o tetaedro do fogo, né? Tetraedro do fogo, né? Que são as combinações de elementos que precisam, como oxigênio, comburente, combustão, enfim, para o fogo existir. E o que Deus estava falando para Moisés aqui não era nada diferente disso. Por mais que seja muito espiritual, a gente consegue entender isso com muita facilidade. Tem ali uma chapa pegando fogo ali para fazer uns hambúrgueres no final, para a gente poder se deliciar ali com um burgão da hora. Se tirar o gás dali, porque a chapa deve ser a gás, com certeza a chapa esfria. O cara pode ficar riscando fósforo ali o tempo inteiro. Se não tiver um combustível para queimar ali, não tem fogo. Se a gente acendesse uma churrasqueira ali, a gente podia ter álcool, a gente podia ter o fósforo. Se não tivesse carvão, não tinha fogo. Existe algo mais profundo aqui. Se tivesse o carvão, e se tivesse o fogo, se tivesse tudo acontecendo, mas se não tivesse o holocausto, qual o sentido de acender o fogo? O fogo não vai arder por promessa na sua vida, querido. O fogo vai arder por obediência à promessa. Anota isso. O fogo de Deus não vai arder na sua vida por causa de uma promessa. O fogo de Deus vai arder na sua vida por causa da sua obediência à promessa que o Senhor fez. Deus tem fidelidade com a sua palavra, e a promessa dele, as quais independem do agir do homem, todas vão se cumprir. Mas existem promessas que são ligadas ao comportamento humano. Quando Deus promete que o Messias vem, o Messias vem. Quando Deus promete que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Agora, quando Deus faz uma promessa para o homem que está ligada à sua obediência, querido, Deus continua sendo fiel à sua palavra, e a sua promessa foi ligada ao zelo pelo cumprimento dessa promessa. Ora, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Nós amamos dizer isso. Mas a única possibilidade que você tem de não ter falta de nada é se o Senhor for o seu pastor. Deus tem pastoreado a sua vida? Deus te conduz para onde Ele quer com a vara e o cajado? Então fique tranquilo, nada vai te faltar, Ele tem uma promessa. Quando nós vemos isso, querido, nós entendemos que existem preceitos de adoração também para que se adore um Deus verdadeiro. Muita adoração falsa tem sido entregue por um desconhecimento da adoração a esse Deus verdadeiro. Lá em João 4, quando Jesus senta à beira do poço para conversar com uma mulher samaritana, ela começa a falar sobre essas formas, né? E quando o reino de Israel se divide ali em reino do sul e reino do norte, os israelitas que estavam no reino do norte, eles começaram a criar lugares, porque eles não subiam, não desciam ao sul para adorar mais em Jerusalém, onde era a vontade de Deus, mas eles se sacrificavam em outros lugares. Eles tinham dentro da sua mente uma aliança ligada a um monte, a um lugar, a algumas formas. E quando aquela mulher percebe que Jesus conhece ali, que ele é um mestre da lei, ela começa a debater com ele as formas de adoração. E Jesus, dentro de um novo conceito, de uma nova aliança, ele traz uma revelação profunda a respeito de adoração. Ele diz: olha, a adoração não é nem nesse monte, nem nesse monte,
não é nem em Jerusalém, nem em nenhum outro lugar, porque a adoração é algo que acontece dentro de você. A adoração é algo que acontece em espírito e em verdade. Deus estava dizendo que existia uma forma, por mais que não fosse uma forma humana, mas uma maneira pela qual Deus seria adorado. Ou seja, quando Jesus deixa isso muito claro para nós, nós passamos a entender que se não for em espírito e em verdade, Deus não está sendo adorado. Deus estabelece uma forma, um meio pelo qual Ele deve ser adorado. Quando nós não estamos fazendo em espírito e em verdade, seguindo os preceitos de adoração, assim como dentro do tabernáculo de Moisés existia uma ordem para que essa lenha fosse colocada, para que esse holocausto fosse ajeitado, para que o sacerdote tivesse responsabilidade com aquilo, para que ele levasse a sério o desenvolvimento do seu ministério, para que Deus fosse adorado ali. Para nós também existe um conserto, para nós também existe uma direção, para nós também existe uma orientação do próprio Deus na pessoa de Jesus, de como Ele será adorado. E Ele diz para você e para mim: olha, não é nem desse jeito, não é nem com essa roupa, não é nem no lugar assim, não é nem com essa cor, não é nem com esse formato, não é nem com essa linguagem. É em espírito e em verdade que você vai ajeitar a lenha, que você vai colocar o holocausto no lugar. Paulo diz isso muito bem lá em Romanos 12. Ele fala: olha, não façam as coisas de Deus, entenda, estou parafraseando aqui, com as formas do mundo. Não tentem colocar Deus na caixinha humana do intelecto de vocês. Não tentem modelar a Deus pelas coisas materiais, mas ao contrário, permita que o Espírito Santo transforme a mente de vocês, de uma mente com moldes carnais para uma mente espiritual. Porque a partir do momento que vocês começam a conceber as coisas pela espiritualidade da palavra, pela vivificação que o Espírito produz na palavra de Deus, vocês começam a adorar a Deus em espírito e em verdade. Vocês começam a oferecer a si mesmos como a lenha para o holocausto, a si mesmos como sacrifício a ser queimado. Paulo diz: mas apresentem a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Vocês querem adorar Jesus mesmo? Vocês querem ser encontrados por Ele, porque Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Ajeitem a lenha no coração de vocês e deixem-se ser queimados pelo fogo do Espírito, pelo fogo que arde. Deixa eu te falar uma coisa: a idolatria, o fogo estranho, também são recebidos e também são recompensados. Você está doido, pastor? Não, pula um pouquinho para frente aí. Abre comigo em Levítico 9. No versículo 24 diz assim: isso aqui é o fogo verdadeiro, esse é o modelo correto, que estava lá em Levítico 6,13. 9,24 diz assim: e eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Isso aqui é a maneira que Deus recebe a sua adoração. Quando você ajeita a lenha, quando você deita o holocausto sobre o altar, o fogo do céu vem e queima a gordura. É daí que nós usamos a expressão que suba como um incenso suave. É o cheiro do churrasco. Para Deus é que nem você está sentindo aquele cheirinho ali fora. Quando você se prostra em adoração, quando você deixa a lenha ajeitada aqui, o Senhor vem e consome a gordura, consome tudo aquilo que precisa ser consumido. Deus queima aquilo que precisa ser queimado. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Vem um fogo e devora tudo que é palha, tudo que é feno. É na presença de Deus, na entrega da adoração, quando nós decidimos viver uma vida consagrada a Ele, querido, que o fogo do céu vem e consome o pecado, que o fogo do céu vem e consome em nós aquilo que ainda são resquícios de uma humanidade que não pode receber a Deus. Jesus disse: carne nada se aproveita. Então quando você se entrega em adoração e decide adorar o Senhor e viver uma vida consagrada a Ele, o Senhor recebe aquilo com gratidão. Quando você se entrega a Ele em espírito e em verdade, o fogo do céu vem e consome e purifica você. Pedro diz que essa é a estrutura de fé dentro de nós, que é provada pelo fogo e que se mostra muito valiosa, porque Deus se agrada disso. Deus se agrada de quando nós nos entregamos para Ele em adoração. Entende como que o fogo só arde quando o sacerdote coloca a lenha?
porque o fogo só queima quando existe holocausto. No versículo 2 do capítulo 10, lê o versículo 1, diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles eram responsáveis por fazer a ministração dentro daquilo que Deus tinha predeterminado a Moisés. O pai deles e eles eram sacerdotes, queriam servir ali, mas diz assim, que filhos de Arão tomaram cada um o seu incensário. Eles tinham um incensário, eles não pegaram o incensário de ninguém. Eles eram pessoas que podiam entrar ali, podiam oferecer, mas eles decidiram fazer as coisas: vou fazer do jeito que eu quero, vou fazer na minha carne, vou fazer na minha alma, vou seguir o meu senso, vou interpretar as coisas da minha maneira, vou decidir como tem que ser as coisas de Deus. Eles pegaram o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre esse incenso trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Adoração é um dos ambientes mais perigosos do planeta. Adoração é um ambiente. Adoração é um ambiente onde Deus está, e na adoração existe vida e existe também morte. Deus continua falando sobre isso. Deus diz assim no versículo 3: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Deus podia dizer tantas outras coisas, né? Deus podia falar de julgamento, de juízo. Estou acabando com vocês por causa do pecado, mas Deus disse: não, eu vou ser glorificado por meio da minha santidade. Eu quero me mostrar como um Deus santo. Eu quero revelar a minha glória para vocês. Por isso não tentem chegar até mim por coisas que vocês podem fazer. Talvez vocês não consigam interpretar o texto assim, mas o que Deus está dizendo aqui é que pela graça vocês são salvos. Não são pelas obras de vocês, não são pelas ideias maravilhosas de vocês, mas a graça revela em Cristo todo o cumprimento da lei, toda a sujeição à vontade do Pai. O que Deus estava ensinando aqui é assim: façam tudo para viver segundo a minha palavra. Eu serei exaltado quando vocês me adorarem de acordo com a minha palavra, quando vocês caminharem de acordo com a minha palavra. Eu não preciso do fogo que vocês produzem, eu não preciso do incenso que vocês produzem, eu preciso simplesmente que vocês ajeitem a lenha e sejam um sacrifício. Outra coisa que nós aprendemos dentro do tabernáculo de Moisés, queridos, é que ninguém faz o que quer ou assume uma posição de autoridade sem que ela tenha sido pré-estabelecida por Deus. Deus tem falado muito tempo no meu coração sobre isso. Deixa eu te contar uma outra coisa. Essa não foi a primeira vez que alguém quis fazer as coisas do seu jeito, ou tomar o lugar ou a posição daquilo que Deus tinha pré-estabelecido. Um pouco mais para frente, em Números, nós vemos os filhos de Corá e mais algumas pessoas se juntando novamente para questionar como Deus deveria ser adorado, ou quem deveria fazer as coisas. Então eles se reuniram e juntaram autoridades do povo lá e falaram: não, basta, chega disso aí. Não é só Arão e os seus filhos que têm que prestar adoração, não é só eles que têm, todo mundo é santo, todo mundo pode chegar na presença de Deus, a gente pode decidir como as coisas devem ser feitas. E sabe, eu gosto muito de Moisés, porque realmente ele se tornou um homem muito manso. Ele falou: beleza, então, vocês acham que é isso aí? Façam o seguinte então: amanhã todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. A gente vai aparecer diante do Senhor, cada um com as suas ofertas, com o seu jeito de adorar, como vocês pensam que deve ser feito. E Deus vai mostrar os que são seus. Deus vai mostrar como as coisas devem acontecer. Aquele dia foi um dia muito triste na história de Israel, porque a terra abriu a boca e engoliu 250 homens. Todas as famílias, todas as autoridades daqueles foram engolidos junto com esses 250 que se rebelaram. Deixa eu te falar uma coisa: pensamento crítico na igreja é algo que o diabo já faz muito bem. A igreja não precisa do seu pensamento crítico. Eu não sei quantas comunidades locais nós temos representadas aqui, mas eu tenho percebido quanta gente tem sido devorado na caminhada cristã por querer apresentar um fogo estranho diante do Senhor, por
querer se rebelar contra aquilo que Deus tem estabelecido e feito. A igreja não precisa de mais oposição do que o Satanás já faz, querido. Eu não sei onde você congrega ou qual a linguagem da sua igreja, mas se lá na sua igreja se ensina sobre dízimos e ofertas, esse é o ensinamento de Deus para a sua vida, e você precisa andar em obediência. Não consigo enxergar isso na Bíblia, não vejo, isso não está certo, irmão. Se você não consegue enxergar isso, eu te garanto que tem algumas outras igrejas que também não enxergam isso. Você fica livre para caminhar debaixo de um pensamento da autoridade que Deus estabeleceu. Mas se aonde você está ensina isso, submeta-se àquilo que Deus pré-estabeleceu, aquela pessoa que Deus colocou lá. Eu estou lá na minha igreja, mas lá não pode, ainda que seja uma doutrina humana e simples, um jeito de colocar o cabelo, se faz tatuagem, se não faz, se usa um brinco, se não usa. Deus deu uma linguagem, Deus levou você para servir ali. Caminhe debaixo daquilo que Deus disse para o anjo daquela igreja. Sabe, um tempo atrás eu estava ouvindo o Luiz Hermínio pregar sobre isso, e ele foi bastante duro nas palavras, né? É bom quando é alguém de fora que é duro, né? Então eu posso ser duro na sua vida hoje, que você está visitando aqui, e você vai voltar para a sua igreja abençoado com essa palavra. Sabe, eu lembro que o Luiz Hermínio falou assim: para de querer ficar consertando a igreja, falar que Deus te levou lá para consertar, porque as coisas estão erradas. Você não conserta nem sua vida. Você está falando de coisas financeiras lá para a igreja, de dízimo, você tem a vida toda escambalhada financeiramente. Você não está pagando nem suas contas, você quer questionar como Deus estabeleceu as coisas. O Luiz Hermínio estava falando assim, muito duro, né? Não costuma ser tão duro assim. Ele falou: Deus não te levou para consertar em lugar nenhum. Se Deus quisesse consertar alguma coisa, Ele falava com aquele que Ele levantou para consertar. Esse tipo de pensamento crítico que tem se levantado na igreja são pessoas que só se levantam para encontrar os defeitos e os problemas. Se Deus quiser te chamar para estabelecer alguma coisa, Ele vai chamar você para começar, querido. Porque Deus não pisa em cima da autoridade que Ele levantou, jamais. E todas as vezes que isso aconteceu na história, quem se levantou, quem se insurgiu contra a autoridade, se deu muito mal. Nós temos sofrido tanto com isso. Cada vez que eu entro na internet, eu sofro ao ver como as pessoas leram 3 artigos lá de algum site e são os novos calvinistas da web. O cara nunca se deu ao trabalho de pegar 4 volumes da Institutas e ficar maior que uma Bíblia, e devorar aquilo e ler os pensamentos de Calvino para compreender do que ele estava falando. As pessoas questionam dentro do arminianismo a depravação parcial, elas nem sabem do que elas estão falando. Jacó Armínio era a favor da depravação total, não era parcial. Não consegue nem compreender os pensamentos, porque se você for ler a fonte, você vai ver que os calvinistas são mais calvinistas do que Calvino. Tem nada a ver com o pensamento moderno. Você vai ver que Armínio não tem nada a ver com os arminianos agora também. As pessoas não compreendem, elas leem o que elas leem depois, o que alguém replicou, o que alguém colocou no Facebook. Eu sou calvinista. Você não é nada, você não é nem bíblico ainda, você não conhece nem a palavra de Deus. Quem é você para questionar quem está fazendo? Nós precisamos aprender a entrar debaixo do que Deus está fazendo com toda submissão. E se você vê algum erro, coloque o joelhinho no chão. Começa a usar a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Não deita de uma mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato dentro dos nossos corações. Diria a música do Vencedores por Cristo, parafraseando Tiago. Nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa sabedoria bíblica, para entrarmos debaixo do molde daquilo que o Senhor estabeleceu. Antes de pensar em ter ótimas ideias, obedeça aquelas que foram criadas. Eu vivo falando isso para os meus filhos. Eu não sei se vocês sofrem com isso. Os adolescentes, se vocês sofrem desse mal. Ou os pais que estão aqui. Quem é pai de adolescente aqui? Você fala para arrumar o quarto, ele vai lá e arruma 200 mil atividades, menos arrumar o quarto. Fala: não, é que eu vou fazer isso aqui primeiro e tal. E aquilo que era para ser feito, ele não faz. Ele cria 1001 utilidades, menos aquela que você pediu. Filho de pastor sofre. Eu não nem te dei de exemplo, hein? Mas agora que você ficou olhando e dando risada, hoje mesmo eu falei: João, sobe lá, arruma o quarto. Eu falei: João, o que você está fazendo? Estou passando roupa, pai. Eu falei: velho, eu não pedi para você passar roupa, meu. Eu falei para você arrumar seu quarto. Quem te pediu para passar roupa? E o quarto lá bagunçado. Nós somos assim. A gente quer ficar consertando coisas, tendo ideias, e a gente não viveu nem ainda aquilo que está pronto, aquilo que é prático, aquilo que Deus deixou claro para nós, querido. Deus mandou você desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Devora as escrituras e entenda o que Ele está falando. Porque
Deus não vai te chamar para ter ideias novas, para ver coisas novas, se você não caminhou no processo. É aquilo que eu estava dizendo no começo. Não fica pensando você que você vai saltar da margem para as águas profundas. Você vai ter que sentir água bater na sua canela, você vai ter que sentir água molhando o seu joelho, você vai ter que sentir água no lombo. Eu te garanto que se você, quando estava com a água no pé, estava querendo falar de quem estava nadando lá nas águas profundas, quando você chegar com a água no lombo, você vai ter uma outra visão. Você vai falar: meu, eu sou burro demais. Eu estava com a água no pé querendo ensinar o cara a nadar. Olha, eu não tinha visto aquilo ainda. Você não chegou até lá. Quando você chega até lá, você começa a ver as coisas com outros olhos. É por isso que geralmente quem critica muito é quem faz muito pouco. Ninguém questiona mais os problemas financeiros das igrejas do que os avarentos. Dificilmente você vê alguém generoso falando mal de dinheiro na igreja. O cara é generoso, ele lança o pão dele sobre as águas, ele pega lá na frente. Tem um irmão aqui na igreja que ele chegou aqui na igreja, não vou falar quem é e tal, mas estava com a vida financeira descambalhada, sem trampo e tal. Cara, nesse pouco tempo que a gente voltou a caminhar junto, terminou essa semana e Deus deu um apartamento pro cara. É carro, é trampo novo, o negócio dando tudo certo, casamento ficando em ordem, abençoando outras pessoas. Se você parar de criticar aquilo que Arão está fazendo, se você parar de querer consertar o tabernáculo, o templo, dizer como a igreja tem que ser, e se você começar a andar nas pegadas que Jesus deixou, na ordenança pré-estabelecida pelos apóstolos, pela palavra de Deus, eu garanto que a água vai começar a bater no seu lombo. Você vai falar: puxa vida, eu pensava errado a respeito dessas coisas. Eu não estava vendo aquilo lá porque eu estou longe demais ainda. Eu estou na margem. E quem está na margem não tem uma visão muito clara da profundidade das águas. Então ele fala do que ele não sabe. Judas fala muito sobre isso. Você não fabrica o fogo, irmão. Você obedece e adora. Deus envia o fogo. 1 Reis 18, versículo 38. Os sacerdotes de Baal estavam tentando fabricar o fogo, né? É muito legal, né? Elias era o Elias da depressão, né? Se tivesse uma página, era Elias 2.0, Elias da depressão. Os caras lá se mutilando. Passou a hora, ele falou: Baal deve estar com dor de barriga, dá um Imosec para Baal lá, que ele deve estar com diarreia. Grita mais alto, pode ser que ele está mexendo no WhatsApp e não ouviu vocês. Cara, pensa Elias, que cara doido, né? Elias da zoeira total. E aqueles homens se matando, se mutilando, saindo sangue do corpo deles, ferindo-se com espadas. Depois você lê lá 1 Reis. Aí Elias deixou aquilo, virou o dia, não aconteceu nada. Elias tinha dito para o povo: aquele que responder com fogo, esse é Deus. Elias não tinha poder de fazer descer fogo do céu. Você também não tem. Deus é quem envia o fogo. Sabe o que Elias fez? Elias falou para os caras: olha só, 3 anos sem chover, hein? Tinha água nenhuma. O que Elias fala? Pega lá 12, mas é 12 baldão d'água mesmo. Olha que loucura, cara, não tem chuva, não tem água, o rio secou. O cara fala: molha tudo aí, bota o boi aí em cima, joga o boi, blá. Bota as peças de picanha aí, o contrafilé, joga tudo aí. Lasque balde d'água, joga mais um. Cavou um buracão em volta, aquele negócio encheu d'água, correu igual um rio. Aí ele só falou assim: papai, agora é só a hora. Eu já coloquei a lenha, eu já coloquei o holocausto, e eu só estou aqui por um motivo: para que o Senhor seja adorado. Quer ver? Abre a Bíblia comigo. Abre a Bíblia comigo, 1 Reis. Queria chamar a equipe, Jonas, a banda. Abre comigo lá em 1 Reis. Versículo 24 do capítulo 18, ele diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, falando para os profetas de Baal, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Sabe quem é esse povo aqui? É o Zé Povinho. É os caras que não adoravam a Deus. É os caras que estavam engolindo as doutrininhas de Baal. Eram os camaradas que não estavam nem aí, que estavam criticando Elias. Elias aqui era o perturbador de Israel. Elias aqui era o problema. Você, sempre que você decidir viver pela palavra de Deus, se posicionar, adorar, servir a Deus, você vai ser um perturbador.
Se alguém falar que você está perturbando por falar muito de Deus, sinta-se honrado por isso. Paulo foi chamado de tumultuador da Ásia. Esses caras alvoraçam tudo aqui, esses caras causam bagunça. Elias era, aí vem o perturbador de Israel. Assim que Acabe recebia ele. E esse povo era o Zé Povinho, não estava nem com nada de Deus não, viu? Só acharam legal porque falaram, meu desafio é bom agora, quero ver. Vai ter show de mágica agora que me interessou. Vai descer fogo, vamos lá. E juntou todo mundo, né? E aí, enfim, acontece tudo aquilo que eu disse. Eles passaram um dia profetizando, meio-dia, chegou a hora do sacrifício, nada. Então Elias começou a ajeitar as pedras, está lá no versículo 31. Amarrou a lenha. Fogo só vem onde tem lenha. E diz assim: no devido tempo, preste atenção no versículo 36. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares. Elias não inventou uma hora, Elias não inventou um jeito. Elias se apresentou diante de Deus no tempo que ele tinha pré-estabelecido. Talvez você leia tudo isso aqui e não perceba, você acha que Elias está ali tirando barato só e brincando. Mas Elias não levava Baal a sério, mas Deus ele levava muito a sério. Com Deus não dá para brincar. Ele falou, esse é o Deus que vai responder com fogo. Então na hora certa, do jeito certo, de acordo com aquilo que a palavra diz, de acordo com aquilo que foi ensinado pela lei que Deus tinha dado para Moisés. No devido tempo, versículo 26. Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, fique hoje sabendo que eu sou o profeta mais embaçado da parada. É isso que está escrito aí? Que todo mundo saiba hoje que quando eu venho o fogo desce. Que eu sou o cara da pregação que o fogo desce. Quando eu louvo, o fogo desce. É isso que Elias disse? Que fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Oh Deus, queima o sacrifício nessa noite, Pai. Recebe os nossos corações alinhados com a tua palavra, Deus. Volta os nossos corações para ti. O Senhor disse que João Batista, aquele que veio no espírito de Elias, prepararia o caminho para Jesus, nos fazendo tornar os nossos corações. Cumpra essa palavra nessa noite, em nome de Jesus nós oramos. Que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Que esse povo saiba que é segundo a tua palavra. Que esse povo saiba que é segundo a tua palavra, Deus. Que o Senhor nos responde. Que é quando nós decidimos colocar a nossa vida em tua presença, Senhor, ajeitar a lenha, entregar os nossos corações no teu altar, que o fogo vem, que o Senhor é adorado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no regaço. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Esse é o fundamento. Quando você se entrega em obediência à palavra de Deus, quando você entende que o sacrifício que Ele quer, você não precisa inventar nada, não precisa fazer nada, tem obra nenhuma sua que vai ser melhor do que a obra que Ele cumpriu em Cristo Jesus. Deus olha para você através de Cristo, e Ele só busca uma coisinha: o seu coração no altar dele. Porque o seu coração no altar do Senhor representa um coração alinhado com a palavra, representa um coração que não tem dificuldade de obedecer, de se submeter ao Espírito Santo, de caminhar em humildade, com toda a sabedoria e com toda a humildade, com toda a sujeição ao que Deus está falando. E aí, querido, a lenha vai sendo ajeitada, aí a água vai sendo deitada, e aí o propósito é um só, e ele acontece. Todo o povo olha para você, vê o que Deus está fazendo na sua vida, e não tem nenhuma outra possibilidade de que seja outra coisa feita, mas somente eles adoram a Deus como você adora o Senhor. Todos dizem a uma só voz: esse é Deus, esse é Deus. Todos adoram: esse é Deus, esse é Deus. Sabe, eu estava estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele diz no final do
do capítulo 2, ele diz assim: olha, ninguém tinha ouvido falar de mim antes, ninguém sabia, o que eles sabiam era mais ou menos algo desse tipo. Esse era o cara que matava os cristãos, esse era o cara que perseguia a igreja. Eles tinham ouvido falar de alguma coisa, e todos glorificavam a Deus ao meu respeito. Como eu amo esse versículo. O propósito de Deus transformar a sua vida e de você se entregar para Ele é que todos glorifiquem a Deus por causa de você. É por isso que Paulo diz aos Colossenses que Cristo em você é a esperança da glória. Quando você vive uma vida assim, alinhado pela palavra, o resultado da sua vida, não é o resultado do nosso culto à noite, o resultado da sua vida é que não tem como olhar para você e não glorificar a Deus. Não tem como ver o fogo ardendo em alguém e não falar: é Deus que manda fogo, é Deus que restaura essa vida, é Deus que modificou a vida desse homem, é Deus que transformou a vida dessa menina. Era uma baladeira, não tinha o coração de ninguém. Um dia estava com um cara, um dia estava com outro, um dia estava com depressão na internet, um dia estava bebendo para se alegrar, outro dia estava ali chorando. Mas agora Jesus entrou na vida dela, o fogo está consumindo. Esse é Deus que transforma vidas ainda. Esse é o Deus que tirou você do monturo, esse é o Deus que te tirou das drogas, esse é o Deus que te tirou do engano. Quando você se apresenta para Ele, o fogo vem, e quando o fogo vem, Deus é adorado. Por isso que o fogo não pode parar de queimar na sua vida e na minha vida. Por isso que nós precisamos nos entregar para essa palavra, que é essa palavra que nos guia a não apresentar um fogo estranho, a não fazer as coisas da nossa cabeça, mas conhecer o Deus que pela palavra é adorado através da palavra. Coloque-se de pé, comece a adorar Ele. Levante sua voz, comece a exaltar o nome dEle. Diga: Senhor, eu quero que venhas com fogo, que consuma toda impureza em mim, toda forma humana de fazer as coisas, tudo aquilo que eu construí que não é seu, tudo aquilo que eu fiz pela minha própria mente tem atrapalhado o cumprimento da sua vontade. Deus, responde com fogo nessa noite. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo, até ver tua glória me tomar por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto aqui no meu secreto. Esse é
aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. Que aqui dentro do meu peito só que... Erga suas mãos, você pode fazer melhor. Vamos lá, esse é o meu desejo. Que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. E esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro. Só quero queimar. Esse é o meu desejo. Segura na mão do irmão que está do seu lado aí. Você pode segurar na mão dele. Você pode erguer a mão dele o mais alto que você puder. Nós vamos declarar isso em uma alta voz. Comece a manifestar aquilo que queima dentro de você nessa noite. Tem lenha pra queimar, Jesus. Esse é o meu desejo. Só quero queimar por ti. De gritar você pode fazer melhor, vamos. Esse é o meu desejo. Que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo. Que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ei, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Deus. Quantos estão queimando por Jesus nessa noite?